Muito boa tarde, Brasil. Olha, a nação brasileira, nestes 2, 3 dias, não vai pensar e visualizar qualquer outra coisa que não seja o julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Tudo começou na segunda-feira, né? A presença da presidente afastada no Senado, num discurso lá de quase hora, né? E depois respondendo perguntas dos senadores. Então, o que vai acontecer daqui para frente? E ela vai continuar respondendo na parte da tarde, né? Aí tem previsão de senadores depois, possivelmente amanhã, cada um utilizando 10 minutos, a que tem direito, e só depois haveria o início de julgamento, que pode esticar lá para quarta-feira, que não é bem o que o presidente interino está querendo, né? Ele gostaria que fosse mais antes possível, até porque ele gostaria de viajar, segundo ele, que já conta, né, com a permanência na presidência, como presidente de fato e de direito do Brasil a uma viagem à China. Mas vamos hoje mergulhar neste mundo político e pegar, evidentemente, a presença da presidente Dilma Rousseff, afastada, mas presidente ainda no Senado Federal. Conto hoje, mais uma vez, com meus amigos cientistas políticos, que é coisa só para eles mesmo julgar isso aí, porque por mais que a gente tente entender, a gente não entende plenamente. Começa aqui com o mais novo deles, que é o Rócio Barreto, né? Seja bem-vindo mais uma vez, querido. Obrigado, Celso. Boa tarde a você de casa. Boa tarde a todos vocês que nos assistem e nos dá essa oportunidade para que a gente possa entender um pouco melhor esse momento político. Uma coisa que eu queria começar a minha exposição, Celso, é falando que esse impeachment da Dilma está sendo usado como uma ferramenta usada no parlamentarismo. Porém, no parlamentarismo, a gente tem um chefe de Estado e um chefe de governo. Verdade. O chefe de governo pode ser tirado a qualquer momento e o chefe de Estado foi eleito presidente, não pode ser tirado da mesma forma. E aqui você tirando o chefe de governo, você tira o chefe de Estado, usando uma ferramenta parlamentarista. Isso é a minha primeira exposição, eu gostaria de começar dizendo isso e agradecer a presença de todos, a presença do nosso amigo aqui também convidado. Tá bem. E deixa eu apresentar logo o nosso amigo convidado, então. Perfeito. Né? O Lucas de Sá, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Celso. Boa tarde para você, Né? Boa tarde ao Rócio, boa tarde a todo mundo em casa. Para nós é sempre uma satisfação estar aqui falando um pouco mais, mais este dia histórico da política nacional. Um dia em que nós temos uma presidente da República depondo no Congresso Nacional. Pela primeira vez na história do país, um presidente se presta ao papel de depoente, no papel de acusado, num processo de impeachment frente ao Congresso Nacional. E mexe com o Congresso todo, né? Claro que sim. Eu estava vendo, por exemplo, lá no fundo do plenário do Senado, né, uma quantidade enorme de deputados presentes, né? Chegou até num ponto que o Lewandowski teve que pedir, ó, gente, vocês estão invadindo muito para cá, deixa o pessoal, né, que está mais interessado no que vai votar, ouvir a presidente falando aí. Claro que sim, né? Ainda não houve assento para todo mundo, né? Diferente do plenário da Câmara, onde realmente não há assento para todos os deputados. O plenário do Senado tem assento para todos, mas como há pessoas ali ocupando assento, como, por exemplo, a acusação, alguns convidados ali, mesmo os deputados que se fazem agora presentes no plenário do Senado, acabou ficando muita gente em pé, né? Está tumultuado, não há dúvida de que o plenário do Senado hoje está bastante tumultuado, não sem razão de ser. Vamos visualizar um pouquinho da fala, né? Claro que uma sim. fala de quase 1 hora e tudo mais. Eu separei um bocadinho do começo, um bocadinho logo depois, né? E o encerramento, evidentemente, que para mim é sempre o momento em que você tenta convencer para valer mesmo aqueles que votarão, para que o faça a favor dela, evidentemente. É o que ela pretende, né? Mas a grande verdade é o seguinte, né? Para quem tem um passado igual a presidente Dilma tem, né? Muito ligado à época da ditadura e tudo mais, e a gente respeita, até porque, olha, não foi fácil para muita gente. Eu tenho alguns amigos que já passaram que passaram também por este constrangimento terrível, né? De serem presos, de serem torturados e tudo mais. Então não é fácil. A história realmente
nos mostra isso, né? Agora, eu não sei até que ponto isso ainda continua valendo em termos de exposição. Coloque essa primeira fala da presidente aí, por favor. O obsequioso silêncio dos covardes. No passado, com as armas e hoje com a retórica jurídica, pretendem novamente atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Se alguns rasgam o seu passado e negociam as benesses do presente, que respondam perante a sua consciência e perante a história pelos atos que praticam. A mim, cabe lamentar pelo que foram e pelo que se tornaram. E resistir, resistir sempre. Resistir para acordar as consciências ainda adormecidas, para que juntos finquemos o pé no terreno que está do lado certo da história, mesmo que o chão trema e ameace de novo nos engolir. Não luto pelo meu mandato, por vaidade ou por apego ao poder, como é próprio dos que não têm caráter, princípios ou utopias a conquistar. Luto pela democracia, pela verdade e pela justiça. Luto pelo povo do meu país, pelo seu bem-estar. Muitos hoje me perguntam: de onde vem a minha energia para prosseguir? Vem do que acredito. Posso olhar para trás e ver tudo o que fizemos, olhar para frente e ver tudo o que ainda precisamos e podemos fazer. O mais importante é que posso olhar para mim mesma e ver a face de alguém que, mesmo marcada pelo tempo, tem forças para defender suas ideias e seus direitos. Sei que em breve, e mais uma vez na vida, serei julgada. E é por ter a minha consciência absolutamente tranquila em relação ao que eu fiz no exercício da presidência da República, que venho pessoalmente à presença dos que me julgarão. Venho para olhar diretamente nos olhos de vossas excelências e dizer com a serenidade dos que nada têm a esconder que não cometi nenhum crime de responsabilidade. Não cometi os crimes dos quais sou acusada, injusta e arbitrariamente. Lucas, essa defesa da presidente Dilma, ela chegou na hora certa ou ela veio tardiamente? Porque ela teve outras oportunidades de comparecer até o próprio Senado, se quisesse teria comparecido na Câmara dos Deputados, e ela se negou terminantemente a fazer isso antes. Hoje, praticamente no momento final, no ápice do julgamento, é que ela compareceu. Como é que você encara isso? Olha, não há dúvidas de que tardiamente é uma palavra adequada para o tempo em que a presidente resolve aparecer no Congresso Nacional para conduzir pessoalmente a sua defesa. No entanto, a gente tem que lembrar que ao longo desse processo, não obstante a quantidade de oportunidades que ela teve de se defender, hoje ela não apresentou nenhuma novidade em relação a tudo que vem sendo dito desde o começo do processo. A presidente, embora tenha tomado a palavra para si e foi pessoalmente levar sua defesa ao Congresso Nacional, não trouxe nada de novo, não trouxe nada que não tenha sido abordado em todo este processo, pela sua defesa, pelo seu advogado, pelos parlamentares que a defendem. Havia ainda a esperança por parte de alguns de que a presidente pudesse inovar no discurso e, quem sabe, assumir erros de sua gestão, nominando-os e certamente se desculpando por eles, prometendo uma melhora caso voltasse a ser presidente da República no exercício do cargo. A verdade é que a presidente frustrou essas expectativas, fez um discurso que, embora contundente e firme, protocolar no que diz respeito a toda a narrativa que vem sendo construída. A verdade é que a presidente hoje muito mais se preocupou em deixar uma imagem de alguém que está saindo de cabeça erguida do que se preocupou em buscar votos naqueles que a julgarão, que são os senadores. Ficou muito mais um discurso para casar com a narrativa construída pelo Partido dos Trabalhadores, de um golpe parlamentar, de uma presidente deposta por uma elite que
que teoricamente se opunha aos trabalhadores do país. Ficou muito mais um discurso para se adequar a essa narrativa do que um discurso voltado ao esclarecimento dos fatos ou à conquista dos votos daqueles que a julgarão. Você encara desse jeito também? Nessa primeira fala que nós mostramos aqui, eu entendi, eu não sei se estou certo ou não, de que tinha um endereço certo algumas daquelas falas ali. Não. Ela se referia ao presidente em exercício, Michel Temer. É verdade. A fala dela foi diretamente ligada às pessoas que estavam com ela em determinado momento e que os traiu. Ela se sentiu traída porque as pessoas participaram de uma mesma estrutura, de mesmos objetivos, eleito junto com ela, nomeado por ela e, no entanto, traçou dessa forma e tramou dessa forma. Agora, com relação a ela vir tardiamente, o discurso dela, como disse muito bem o Lucas, é a questão de manter a narrativa do golpe. Agora, dentro do rito do processo de impeachment, foi adequado o momento. Ela poderia ter feito algumas articulações anteriormente. Assim que o Eduardo Cunha colocou em votação o processo de impeachment dela, ela deveria ter tomado algumas atitudes, correr atrás, conversar com os deputados, conversar com os parlamentares e tentar recuperar o tempo perdido nesses 6 anos. A gente tem que ver, Celso, que esse impeachment é uma atividade inerente ao parlamentarismo. No Brasil, depois da redemocratização, tivemos 4 presidentes eleitos. 2 sofreram impeachment. Então, são 50% dos presidentes eleitos no Brasil que estão sofrendo o processo de impeachment. Então, a gente tem que ver que o nosso processo de eleição, esse presidencialismo de coalizão, deixa muito fraco a nossa democracia, enfraquece demais a nossa democracia. Então a gente tem que repensar isso daí e tomar algumas atitudes em relação a isso daí, porque a gente não pode ficar refém, um presidente refém de um Congresso. Ou se a gente agir assim, a gente tem que mudar o nosso sistema para parlamentarista. Não sei se o Brasil estaria preparado para isso. Nós teremos que estudar bastante. Exatamente, mas para que a gente não sofra esse tipo de atividade. Oi, Maria Rosa, boa tarde. Oi, Rosa. Oi, boa tarde. Diga, querida. Boa tarde aos entrevistados. O Celso. Certo. Diga, assim, menina. Como a Dilma e todos os corruptos que estão aí, começando pela Câmara Legislativa, deviam tomar vergonha na cara e respeitar o eleitor que vota neles, pelo menos. A Dilma já devia ter se mandado há muito tempo e para não estar aí mais com esse blá, 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 que ninguém aguenta mais. Porque o Bolsonaro elogiou o Coronel Ustra, ficaram todo mundo aí contra ele. Que eu sou muito bem a favor do período militar, apesar que lá na época eu estava com meus 2 anos de idade, não entendi muito. Sei. Mas hoje eu entendo, porque tem internet e posso pesquisar. Entendeu? Quem apanhou lá naquela época é porque era bandido, assim como a Dilma era bandida, assaltante, entendeu? E tudo mais. Toma vergonha essa cambada, e os eleitores do Rio de Janeiro também, que tem lá o filho do Bolsonaro para ser votado, votem nele, pelo menos. Tá bem, Maria Rosa. Para não errarem tanto, que nem errou votando na Dilma. E assim todos os eleitores do país. Muito obrigado, boa tarde. Grande abraço, grande abraço. Né? Na campanha do Bolsonaro, é a primeira que vai chegar junto, né? É a nossa Maria Rosa. Gosta do Bolsonaro como ninguém. Agora, o que eu percebo é o seguinte, né? Quando você não tem lá muita resposta e não tem muito o que defender, você tenta buscar o seu passado e tenta se defender através deles, né? E aí a presidente, um dos pontos que me chamou a atenção é quando ela tentou mostrar que em outros governos também se passou por esse tipo de constrangimento. Ela começou com Getúlio lá atrás, passou por JK, passou pelo Jango e tudo mais. Coloca esse pedacinho aí pra gente, por favor. O presidente Getúlio Vargas, que nos legou a CLT e a defesa do patrimônio nacional, sofreu uma implacável perseguição, a hedionda trama orquestrada pela chamada República do Galeão, que o levou ao suicídio. O presidente Juscelino Kubitschek, que construiu essa cidade,
foi vítima de constantes e fracassadas tentativas de golpe, como ocorreu no episódio de Aragarças. O presidente João Goulart, defensor da democracia, dos direitos dos trabalhadores e das reformas de base, superou o golpe do parlamentarismo, mas foi deposto e instaurou-se a ditadura militar em 1964. Durante 20 anos, vivemos o silêncio imposto pelo arbítrio e a democracia foi varrida de nosso país. Milhões de brasileiros lutaram e reconquistaram o direito a eleições diretas. Hoje, mais uma vez, ao serem contrariados e feridos nas urnas os interesses de setores da elite econômica e política, nos vemos diante do risco de uma ruptura democrática. Os padrões políticos dominantes no mundo repelem a violência explícita. Agora, a ruptura democrática se dá por meio da violência moral e de pretextos constitucionais, para que se empreste aparência de legitimidade ao governo que assume sem o amparo das urnas. Invoca-se a Constituição para que o mundo das aparências encubra hipocritamente o mundo dos fatos. As provas produzidas deixam claro e inconteste que as acusações contra mim dirigidas são meros pretextos, embasados por uma frágil retórica jurídica. Nos últimos dias, novos fatos evidenciaram outro aspecto da trama que caracteriza esse processo de impeachment. O autor da representação, junto ao Tribunal de Contas da União, que motivou as acusações discutidas nesse processo, foi reconhecido como suspeito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Soube-se ainda, pelo depoimento do auditor responsável pelo parecer técnico, que ele havia ajudado a elaborar a própria representação que auditou. Fica claro a parcialidade, a trama na construção das teses por eles defendidas. São pretextos, apenas pretextos para derrubar, por meio de um processo de impeachment, sem crime de responsabilidade, um governo legítimo, escolhido em eleição direta, com a participação de 110 milhões de brasileiros e brasileiras. O governo de uma mulher que ousou ganhar 2 eleições presidenciais consecutivas. São pretextos para viabilizar um golpe na Constituição. Um golpe que, se consumado, resultará na eleição indireta de um governo usurpador. A eleição indireta de um governo que, já na sua interinidade, não tem mulheres comandando seus ministérios, quando o povo nas urnas escolheu uma mulher para comandar o país. Um governo que dispensa os negros na sua composição ministerial e já revelou um profundo desprezo pelo programa escolhido e aprovado pelo povo em 2014. Mostraram até o Lula ali, né? É verdade. Foi para a arquibancada lá em cima, né? Aliás, foi oferecido a ele, é bom que se diga, né? Um lugar lá embaixo e tudo mais, né? No plenário, mas ele disse que preferia estar junto aos demais companheiros, no lugar onde ele estava. É o Anderson, está aí? Deixa eu atender, Lucas. Né? Em seguidinha você fala. Oi, Anderson, boa tarde, querido. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Rócio. Boa tarde, Lucas. O maior crime da presidente não foi roubar, porque roubar todo mundo já roubou, né? Todo mundo sabe, infelizmente isso é uma realidade, né? Mas foi ter levado o país ao caos. Aquela renúncia de IPI, renúncia de uma série de impostos, né? Isso tudo prejudicou muito o país. Verdade. O nosso amigo lá, o querido Lulinha, né? Lulinha Paz e Amor, né? Ele esgotou o mercado interno.
Essa é a realidade, essa é a realidade dos fatos. Ele esgotou o mercado interno. Depois ela não tinha nem mais mercado interno para tirar imposto para levantar a economia. O fato é o seguinte, o fato é que o PT é incompetente, não só politicamente, mas administrativamente. Não sabe administrar o país, não sabe governar o país. É incompetência. E quem não tem competência não se estabelece. Olha o caos que nós estamos aí, com um déficit de mais de 170 bilhões de reais. Né? E a coisa talvez deva aumentar mais ainda. Quer dizer, uma dificuldade enorme para poder reerguer o país. Verdade. Eles arrasaram com o país. Eles fizeram a política da terra arrasada, né? Da terra arrasada. Fizeram a política da terra arrasada. Essa é a realidade dos fatos. Ninguém é contra a Dilma pelo passado dela. Pelo menos eu não sou pelo passado dela, até porque eu não sou muito ligado a passado, sou muito ligado a futuro. Né? Então ninguém está julgando ela por isso, não. Ela tem lá os ideais dela, eu respeito os ideais, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Foi a questão disso aí. Ela está sendo julgada e vai ser condenada e vai abandonar o governo por incompetência. E nós precisamos mudar justamente esse regime de governo. O negócio tem que ser parlamentarista mesmo. Eu sei que o Lucas não gosta nem de ouvir falar em parlamentarismo. Eu tenho medo do parlamentarismo no Brasil. Mas eu sou a favor do parlamentarismo, porque eu acho que resolve esse problema e a gente não passa tanta vergonha e o sofrimento é menor, né, quando acontece isso aí. Uma boa tarde para todos, obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Né? Olha, o parlamentarismo funciona no mundo inteiro, né? E quando funciona é uma beleza, acima de tudo. Agora, a presidente que estava se defendendo lá no Senado, né, deixando sempre claro de que ela acha que o Temer não teria o direito de. Ele não foi eleito junto com ela, não? Os mesmos milhões de votos que ela teve e ele também não teve? Claro que sim. Celso, veja você que, por exemplo, a tese de atentado à Constituição, ela não tem razão de existir. Né? Não neste processo. Você pode debater, sim, e nós precisaríamos de um programa exclusivo para isso, mas para debater o mérito das denúncias, debater se os decretos sem autorização do Legislativo são válidos ou não, e debater se o não pagamento ao Banco do Brasil relativo à questão do Plano Safra são ou não operações de crédito. Este debate pode ser feito, sim. Agora, que há atentado à Constituição ao longo deste processo, não há. Né? Desde o começo, e isso vem sendo reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, que não anulou o processo em nenhum momento, vem sendo reconhecido pela instituição de direito, que é exatamente o STF, de que é um processo que tem seguido estritamente as linhas delimitadas pela Constituição Federal. Esta tese de golpe, de atentado à Constituição, não se sustenta frente ao processo a que está submetido. E como disse hoje mesmo um senador nos seus questionamentos, a própria presença da presidente da República hoje legitima esse processo. Não pode deixar de ser diferente. Né? Ela teve toda a chance de defesa. Agora, não é porque ela imagina que no mérito ela não é culpada das acusações que lhe são imputadas, que isso transforma o ato do impeachment em golpe. Né? Porque, afinal de contas, não é ela a julgadora do caso. Pelo contrário, é ré. Se é culpado ou não, cabe ao julgador natural do caso, e o julgador natural deste caso é o Senado Federal. Quem vai dizer se é culpado ou não é o plenário do Supremo Tribunal Federal. É evidente que você pode discordar da sentença no final das contas, mas não há que se falar de novo em ruptura democrática ou mesmo em desrespeito à Constituição. Eu quero te ouvir, deixa eu atender a Ivonete que está no telefone, né? Até porque faz um tempão, você nos abandonou mesmo, né? Boa tarde, Ivonete. Boa tarde, Celso. Diga, menina. Abandonei não, Celso. Eu estava no Recife cuidando de uma tia doente. Então. E fiquei uns meses lá e não ia querer voltar numa terra boa daquela tão cedo, né? É verdade. Mas voltei agora com muita alegria porque estou vendo a realização do meu sonho se concretizando, graças a Deus. Vamos banir essa raça petista daí, com a ajuda de Deus, há de se concretizar. E outra coisa, eu acho muito engraçado ela dizer
que é golpe o que está fazendo, eles dizerem, né? E o do Collor não foi golpe, né? Não foi golpe o do Collor que eles propuseram, porque eu estive na rampa lá do Congresso, entendeu? E eu sei como é que foi. Aquele lá não era golpe. Regido pelo mesmo Supremo, com as mesmas normas, tudo bonitinho, dentro... Não foi golpe. Agora, o dela é golpe. Entendeu? O golpe, Celso, é para justificar a incompetência dela. Ela é uma má gestora. Ela fez um governo péssimo. Ela acabou com a economia do Brasil. Ela desorganizou tudo. Desorganizou e põe em ordem agora. Vai ser muito difícil. Nós vamos passar por um período muito penoso. Muito penoso. Verdade. Muita gente desempregada. Inflação aí acabando com a gente. Então, se arroga ali, porque ela continua arrogante do mesmo jeito. Ela não reconheceu um erro sequer, Celso. Ela não reconhece um erro sequer. Entendeu? Aí ela leva, achando que vai intimidar o Brasil, levar Lula para colocar lá. Quem é Lula mais? Ela está com medo, ela sabe que se esse impeachment passar, e vai passar, ela vai ter que se entender com a Lava Jato, sim. Ela não é honesta, não. Ela está na Lava Jato até o último fio do cabelo. E a delação da Odebrecht está aí, nas bocas. Terminou o impeachment, ela vai sair. E aí nós vamos ver quem é Dilma Rousseff. Quem é Lula. Tá bem. Entendeu? Então, não tem isso, não. É hora de ir. Um abraço, vai com Deus, não desejo mal nenhum a ela, vai com Deus. Minas Gerais também está aqui nas redes sociais, super magoada, porque ela disse lá hoje, umas 2 vezes, sou do Rio Grande do Sul. É verdade. Quer dizer, na época que ela quis ganhar a eleição e dar o golpe na gente, foi para Minas, para se dizer mineira, nascida. Agora, hoje, repetiu umas 4 vezes, sou do Rio Grande do Sul. Então, vai para o Rio Grande do Sul, vai com Deus, descanse em paz, porque essa já morreu e já está enterrada. Tá bem, Ivonete. E o criador dela também vai se entender com a Lava Jato. E quem já está se entendendo, né, Ivonete? PMDB, PSDB, que todo mundo se acerte. Então, estou feliz, voltei no dia certo, vou agora de tarde, agora mesmo, já estou com a minha bandeirinha, a minha camisetinha amarela e estou lá na rampa, e de lá só saio na madrugada de quarta-feira, quando fecharem o caixão dela. Tá bem. Boa tarde para você. Grande abraço, Ivonete. Grande abraço. Bom recebê-la mais uma vez. É verdade. Celso, eu queria comentar a questão da Maria Rosa, quando ela falou que quem apanhou, quem foi preso na época da ditadura, eram todos bandidos. Eu quero dizer que eu discordo disso daí. Muita gente inocente, muita gente que estava lutando por uma democracia, lutando para uma coletividade ampla para todo mundo, direitos iguais, liberdade. Muitas pessoas sofreram dessa forma. Agora, comentando a questão do vídeo que você colocou, onde ela cita diversas autoridades, diversos presidentes que sofreram por questões que não agradavam a todo mundo e sofreram certos golpes, a questão que hoje ela usa a narrativa golpe não é que ela não tenha cometido crime. Eu acredito que ela cometeu crime, como colocou bem o Lucas aqui. O que ela quis dizer é que esse crime não era passível de impeachment, porque outros presidentes cometeram da mesma forma. Em maior ou menor grau, cometeram da mesma forma e não sofreram esse tipo de perseguição. Porém, eram presidentes que tinham um relacionamento bom com o Congresso. O Anderson citou bem e até bem relevante quando ele falou a questão do parlamentarismo. A gente vive hoje noções de parlamentarismo no Brasil. Por exemplo, esse impeachment é uma espécie parlamentarista de tirar o chefe de governo do poder. Porém, ela é chefe de Estado também. Foi eleita presidente democraticamente por voto. Essa que é a grande verdade. Né? Nós temos, como diz o outro, como se diz lá vulgarmente, né? Uma paulada só se mata 2 coelhos. Verdade. Nós perdemos 2 cabeças
ao mesmo tempo em uma só. Exatamente, é devido ao nosso sistema presidencialismo, é um presidencialismo de coalizão, agora, que os presidentes têm que estar junto com o Congresso, senão não conseguem governar. Sei lá, eu acho que a situação da presidente Dilma já está resolvida. Não, é irreversível. Não, você acha também, né, Lucas, que seria irreversível, né? Eu estou dizendo, hoje, por exemplo, a presença dela, que é uma coisa que ela deveria ter feito antes e não fez, todo mundo está lá dentro, parece que faltaram 2 senadores somente, um deles justificado, né? E deputados ali presentes e todo mundo prestando atenção. Mas vamos voltar para o sábado, né? O que eu percebi é o seguinte, muitos senadores foram lá, né? Estou presente. Mas, na verdade, estavam todos ausentes, né? No momento em que falou o ex-ministro Nelson Barbosa da Fazenda, né? Que eu acho que é um momento em que deveria se prestar um pouquinho mais de atenção. Não tinha quase ninguém. Até porque toda a grana passou pela mão dele ali, ou toda a decisão praticamente passou pela mão dele. Praticamente plenário vazio, é complicado, né? Coloca essa matéria da TV Brasil aí para a gente mostrar isso. E, apesar do plenário registrar hoje a presença de 76 senadores, nem todos permaneceram aqui durante todo o tempo. Muitos optaram por acompanhar a sessão de seus gabinetes. Até mesmo o presidente do Senado, Renan Calheiros, ficou pouco tempo por aqui. Vamos ver agora na reportagem como foi a sessão de hoje. A sessão foi retomada por volta das 10h30 da manhã. Diferente dos outros dias, os senadores favoráveis ao impeachment optaram por interrogar o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. E mais uma vez criticaram a política econômica de Dilma Rousseff. Houve sim crime de responsabilidade, porque os pilares básicos da Lei de Responsabilidade Fiscal foram atingidos. E essa conclusão é de um conjunto. São técnicos extremamente qualificados, como Vossa Excelência, que integram os quadros do Tribunal de Contas da União e os conselheiros, basicamente nomeados pelo governo, portanto, insuspeitos do ponto de vista dessa decisão. Barbosa defendeu o governo Dilma e voltou a dizer que os atrasos em repasses para bancos públicos não podem ser considerados operações de crédito. O ex-ministro ressaltou que depois da orientação do TCU, esse tipo de operação foi suspensa. E comparou o julgamento de Dilma Rousseff à lei que obriga motoristas a dirigir com o farol aceso durante o dia. A partir de determinada data, todo mundo tem que andar com o farol aceso de dia. O que está se fazendo aqui é dizer, olha, quem andou com o farol apagado antes dessa lei ter sido promulgada, tem que ser multado. Mudanças de entendimento existem e se isso for o que daqui para frente ser decidido, que se aplique daqui para frente, que foi o que o governo fez. O que não se pode é retroagir leis e interpretações para se atender a determinadas orientações políticas. Até escolheu bem, né? Mas é verdade verdadeira isso, né? Se você dissesse hoje, eu estou te punindo porque você andou com o farol aceso, apagado, há 2 meses atrás, 3 meses atrás. Olha, Celso, não existia a lei que me obrigava a fazer isso. Claro, claro. A narrativa seria perfeita se fosse justa ao caso, né? Mas não é, né? A analogia parecida já havia sido feita pelo ex-ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, em outra situação, mas cabe nos lembrar que o que houve, eles tentam atribuir ao entendimento do Tribunal de Contas da União esta mudança na legislação. E não é bem assim. As pedaladas fiscais vêm sendo usadas pelo governo já há alguns anos e vale lembrar que este, sendo o único caso em julgamento, que é a questão do Banco do Brasil, do atraso de pagamento no Banco do Brasil, outros casos ainda mais explícitos de desrespeito à lei de responsabilidade só não estão em julgamento porque foram feitos anteriormente a 2014. Ou seja, a pedalada de 13 para 14, de 12 para 13, não pode ser julgada por conta do entendimento da Câmara dos Deputados de que ela só poderia ser julgada por atos cometidos neste mandato, portanto, após 2014. Esse entendimento aí, a analogia é boa, mas não é verdadeira, né? Porque não é a partir do entendimento do Tribunal de Contas da União que o fato passa a ser configurado crime. Não, sempre o foi desde a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2001.
Deixa eu atender a telespectadora lá de São Lourenço, Minas Gerais. Oi, Heloísa, boa tarde. Boa tarde, Celso. Diga, querida. Olha, eu peguei o programa agora e essa pessoa que falou anteriormente, ele disse que a Dilma Rousseff lutava pela democracia na época da guerrilha. Nós temos que combater essa informação e desmentir isso, porque os guerrilheiros Lula, Dilma, Zé Genuíno, Zé Dirceu, eles lutavam para instalar o comunismo no Brasil. Tem que apagar isso da história, desmentir isso. Agora que eles mudaram o discurso, porque assumiram o poder, vieram com essa conversa de democracia, mas a guerrilha era para instalar o comunismo no Brasil. Eles estavam junto com Fidel Castro, com os guerrilheiros da Internacional Comunista, e a gente não pode deixar a história registrar isso que ele está falando. Tá bem, Heloísa. Mais alguma coisa? Não, é isso que eu queria dizer. Tá bem, e ligue sempre, viu? Obrigada. Obrigado aí, São Lourenço, belíssima São Lourenço, né? Aliás, eu vi analisando os municípios brasileiros, né? Então, pelo menos no Estadão, eu não cheguei a ver os demais, queria até ver minha terrinha lá, a quantas anda. São Lourenço está entre os 30, né? De boa gestão, né? No começo, dos bons gestores, né? Que bom. Eu queria comentar, Celso, a posição da Heloísa. Heloísa, eu não falei que o Lula, a Dilma, as pessoas que lutaram, eles lutaram por democracia. Eu questionei a Maria Rosa, que falou que todas as pessoas que foram presas à época da ditadura eram bandidas. Eu discordo disso. Eu não citei nomes, porque eu conheço muita gente que trabalham comigo e que à época lutava, não foram guerrilheiros, não pegaram em armas. Não pegaram em armas. A única arma que meus amigos pegaram foi a caneta. Exatamente. Naquele tempo, ou era a máquina de escrever ou caneta. Eu tenho amigos que eram jornalistas, que foram perseguidos por matérias que eles tentavam colocar nos jornais e que à época também era muito difícil. Eu não citei nomes, eu falei que nem todos que foram presos, que sofreram repressão, eram bandidos. E isso eu continuo discordando. Nem todos eram. Agora, a questão que a gente pode comentar também, voltando ao discurso da Dilma, é que ela tenta mostrar para as pessoas que ela tem história. Hoje, o que ela quer manter é uma biografia de quem trabalhou, de quem foi eleita democraticamente e que foi perseguida por grupos. Não quero dizer que foi o Temer, que foi o Cunha, ou que foi um congresso inteiro, mas que ela sofreu ataques de grupos organizados. Eu, mais uma vez, acho, a minha opinião, é que ela está fazendo a defesa dela muito tardiamente, né? Não, sem dúvida. Essa que é a grande verdade. Ela teve 6 anos para fazer isso no poder e nunca fez. É verdade. Eu pego a fala do senador Garibaldi, por exemplo, que foi ministro da Previdência dela. Diz que vai votar a favor do impeachment porque passou pelo Ministério da Previdência, é um dos pontos aonde qualquer governo, nós estamos vendo o governo Temer agora desesperado para botar a mão no Ministério da Previdência e resolver o tamanho do buraco ali, porque ali o buraco é mais fundo do que se possa imaginar, né? Agora, o Garibaldi nunca foi recebido pela presidente da República. Ela não Ele tinha deixou isso claramente. Estava lá cheio de bom ânimo e competência tem demais. Sem verdade dúvida. Seja dita, né? Sem dúvida. O senador Garibaldi é um dos homens mais cultos que a gente conhece em termos de conhecimento político e tudo mais. E poderia ter feito um grande ministério. Não fez porque não deixaram. Agora, a grande verdade é que também os companheiros também começam a navegar. Não, né? sem dúvida. Como disse a Ivonete, né? A própria presidente corre o risco da Lava Jato chegar até ela. É verdade. Por mais que se diga que não. Né? Nós estamos vendo o Lula aí, ó, né? Já indiciado, né, pela Polícia Federal e a Receita punindo o Instituto Lula com cobrança milionária, né? Não é brincadeira, não. Poxa vida. Bota essa matéria aí do indiciamento aí, por favor. O inquérito foi concluído hoje pela Polícia Federal do Paraná. Além de Lula e Marisa, são indiciados o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. De acordo com as investigações, a OAS teria custeado reformas e a compra de mobília de um apartamento no edifício Solares, em Guarujá,
no litoral de São Paulo. Para a polícia, uma série de mensagens trocadas entre os diretores da construtora apontam que as obras teriam beneficiado o ex-presidente Lula e sua mulher Marisa Letícia. Lula se manifestou por meio do Facebook. O ex-presidente afirma que o episódio acontece na semana da reta final do impeachment e que são falsas as acusações de que ele seria o dono do triplex. Em seu site pessoal, cita que o casal visitou o apartamento com o presidente da OAS, mas que não houve interesse no imóvel. Completando aí a notícia que eu falei antes, o Rossi chamou a atenção, né? A Receita suspendeu a isenção de impostos da entidade no período de 2011 a 2014. Cobrança retroativa poderá chegar a 12 milhões. E aí vem uma outra informação, repasse à empresa de filho de petista também é investigado, né? Complicado. Então a situação dele é complicadinha, não é, Lucas? Claro que sim, né, Celso? Agora você veja que tudo isso é lenha para se queimar no período pós-impeachment, né? Uma vez virada esta página, fica delimitado exatamente o foro de julgamento de cada uma das acusações. Esse caso do Guarujá já está delimitado como primeira instância, porque, evidente, não há envolvimento de ninguém com prerrogativa de foro. No entanto, ainda há as questões de obstrução da justiça relativa à nomeação do presidente Lula pela presidente Dilma Rousseff e as implicações na Lava Jato, as acusações advindas da delação do senador Delcídio Amaral. Portanto, são 3 frentes na justiça que o presidente Lula há de enfrentar até 2018. Digo até 2018 porque esse período é exatamente crucial para ele e para suas pretensões políticas. Para o partido, né? Exatamente. O Lula tem que se ver livre dessas acusações, ou pelo menos empurrá-las sem nenhuma sentença até 2018, para que consiga, conforme a sua vontade e a do seu partido, ser candidato a alguma coisa ainda em 2018. No ritmo em que as coisas têm andado, cada vez mais se acha pouco provável que se consiga empurrar isso até para 2018. Mas, como eu disse, essa é uma lenha para queimar daqui a pouco, nesse período pós-impeachment, que vai exatamente fechar uma página da qual a gente já vem falando aqui há algum tempo, cada vez que a gente vem aqui, repete, e tudo que se tem citado hoje, tudo que se tenta atribuir como causa, na maioria das vezes é consequência desse processo. A gente tem que lembrar bem que o que levou a presidente Dilma Rousseff a essa situação, e o Partido dos Trabalhadores em especial, foram 2 incapacidades centrais muito grandes. Uma, a incapacidade de gerir a economia e trazer bons frutos à população brasileira. Em segundo lugar, uma incapacidade de negociar com um Congresso em que outrora se teve maioria folgada pró-governo PT. Tudo demais, a mobilização popular, a perda de apoio dentro do Congresso Nacional, tudo isso é consequência dessas 2 incapacidades. Então não se pode agora, a essa altura do processo, querer se inverter, que uma ou outra instabilidade foi causada pelo início do processo. Não, pelo contrário, está bem delimitada quais são as causas iniciais desse processo de desgaste do governo e desgaste da situação social do país, porque afinal de contas o desgaste da economia culminou numa crise, para além de econômica, uma crise social no país. O desgaste está aqui, ó, certo? Petistas escondem partido em campanha. Uma matéria da Folha de São Paulo, né? Mostrando aqui, ó, campanhas paulistas evitam associações com partido, né? De esquerda para direita aqui, ó, Reginaldo Lopes, né? Candidato em Belo Horizonte, e Carlinhos Almeida, candidato em São José dos Campos. Ele usando a bandeira do estado de São Paulo, e cadê a estrelinha aqui? Não tem, né? A grande verdade é o seguinte, só não mudou o 13 porque não tem outro jeito. Ele pertence ao partido, tem que ter o número, né? Senão ninguém vai votar no número certo, caso queiram escolhê-lo. Essa é a grande realidade. É verdade. Parece-me que o buraco é bem mais fundo em termos petistas. É não? Verdade. Diferentemente da campanha de 2012, onde os candidatos a prefeito, a vereador, tirar foto ao lado da presidente Dilma, do ex-presidente Lula, era questão assim de status, era demonstrar que estava podendo naquele momento. Hoje,
com esse desgaste que o PT sofreu, até mesmo as artes das campanhas, as cores utilizadas na identidade visual de campanha desses candidatos a prefeito, começa a modificar. Como você chamou a atenção aí na matéria da Folha, também teve matéria do G1 que também mostrou isso, que o PT não está querendo mostrar a cara de PT. Está querendo ser um candidato avulso. Ninguém está querendo aparecer abraçado, né? Como nas campanhas anteriores, com o presidente, com a presidente. Hoje eles não querem isso porque é sinônimo de vergonha nacional e está com medo de sofrer o desgaste em seus municípios. Eu me recordo que teve, né, na época do Lula, por exemplo, né, tinha dias só para fotografia, com candidatos que vinham, né, para tirar fotografia ao lado do Lula. É verdade. Até que inventaram lá um boneco lá e colocaram do lado e tudo mais. Mas essa é que é a grande verdade. Atualmente ninguém quer dizer eu sou do PT. Esse é um movimento natural em período de crise, né, Celso, em especial de pouca alusão aos símbolos do partido, em especial ao PT. No entanto, ainda há que se ter um enorme respeito pelo patrimônio eleitoral do ex-presidente Lula. Não é de hoje que, quando se fala em crise, a gente tenta diferenciar a crise do Partido dos Trabalhadores com a crise da figura Luiz Inácio Lula da Silva. A gente sabe que o patrimônio eleitoral dele é maior do que o patrimônio eleitoral do Partido dos Trabalhadores. As pesquisas, hoje mesmo, de intenção de voto às eleições presidenciais de 2018 apontam que, embora mergulhado em toda essa crise ética, é um candidato que desponta com pelo menos 20% das intenções de voto. Chega na frente, né? Claro, enquanto a não no segundo turno, mas no primeiro turno ele chegaria na frente de todo mundo. É um patrimônio que qualquer um dos outros candidatos gostaria de ter. Poxa. Partir de 20%, então há que se diferenciar ainda a crise pela qual passa o Partido dos Trabalhadores. Não há dúvidas de que isso afeta, sim, o patrimônio eleitoral do presidente Lula e afeta grandemente. No entanto, ele ainda tem um patrimônio eleitoral respeitabilíssimo, ao contrário da presidente Dilma Rousseff, que hoje, como ela mesma colocou no seu discurso, se condenada nesse processo de impeachment, tem o encerramento da sua vida pública, o sepultamento eleitoral de uma figura. Certamente, ela não tem a capacidade eleitoral para voltar ao cenário como teve, por exemplo, o ex-presidente Fernando Collor, que voltou como senador da República depois de passar os 8 anos inelegíveis decorrentes da condenação no impeachment. Ela certamente não tem este capital eleitoral para que possa retomar uma vida pública em cargos eletivos. Verdade. Já o presidente Lula, não. Ele tem um patrimônio dele eleitoral. E como tem. Né? Agora, também não é só quem está tirando voto, não é só o Lula, não. Né? Eu estava olhando aqui outra matéria, acho que Folha também. Apoio de Lula, Alckmin e Temer afasta eleitor em São Paulo, mano velho. Lula é o mais afetado, evidentemente, que até porque é bola da vez. Com 73% dizendo que não votariam em nomes apoiados por ele. Já Temer afasta 65%, que não está longe dos 73%, né? E o tucano, que é o Alckmin, é 51%. Uma boa ideia aqui. Né? O Lucas colocou bem que a Dilma não tem um patrimônio eleitoral. Ela nunca foi política, ela foi uma candidata à presidência da República criado pelo Lula e ela foi eleita pelo Lula. Não tinha outro para apontar para ser candidata a presidente da República. Não tinha. Os dois nomes sonhados por ele na continuidade já estavam com problemas seríssimos. Sem dúvida. Aí eu quero colocar, Celso, você falou aí da dificuldade em São Paulo de atrelar o nome de um prefeito, seja no interior, seja na capital, para que consiga apoio, pelo menos um apoio moral desses nomes que você citou. Agora, em São Paulo, a gente tem uma questão que o Celso Russomano desponta como primeiro lugar nas pesquisas para a capital de São Paulo. Porém, o Celso Russomano não vai ter condições biográficas para conseguir ser prefeito de São Paulo. Isso a gente tem visto. Mais uma vez, ele na frente? Cai logo, não vai ter condições de
levar essa campanha adiante. Agora, a adiante. verdade é o seguinte também, né? O Haddad não consegue se reeleger em São Paulo. Não, o Haddad não está preocupado com a eleição, ele está preocupado com o impeachment. Né? O Haddad ele não está querendo fazer campanha. Você vê em redes sociais, jornais do estado de São Paulo, o Haddad não está querendo fazer campanha. O candidato do Alckmin também, o Dória também não vai para frente. Não, o Dória não tem condição de deslanchar, não decola, não. O Dória também não consegue. É muito complicado, né? E a cidade de São Paulo, eu quero lembrar aqui, Celso, que é a cidade que tem o maior orçamento do Brasil. Ela só perde para o estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo inclui a cidade de São Paulo. É o orçamento da União, o orçamento do estado de São Paulo e o orçamento nessas eleições. Da cidade de São Paulo. Inclusive para gastar agora, né? Inclusive para gastar. É complicado, né? A grande verdade é o seguinte, nós temos que ficar de olho, né, nos acontecimentos. Como é que fica essa continuidade? Só tem um minutinho, Lucas. Olha, Celso, hoje ainda o dia será dedicado às perguntas à presidente Dilma Rousseff. Que volta, né? Já deve estar voltando. Possivelmente entrará pela noite ainda essa fase de respostas. Amanhã nós teremos o pronunciamento, senadores, cada um terá direito a um tempo de aproximadamente 10 minutos para fazer a sua exposição, se assim quiser. E após essa fase, imediatamente se iniciará a votação propriamente dita. Ou seja, a nossa expectativa é que isso possa chegar à quarta-feira. Né? Muitos têm expectativa da madrugada do próximo dia, ainda na terça-feira. De terça para quarta, possivelmente. Mas já é grande o movimento de que acha que somente na quarta-feira o Senado conseguirá decidir sobre o assunto. E que haja uma solução, evidentemente. Claro que sim. E que venha né, o que for estabelecido. E nós temos que acatar, porque não tem outra apelação, tem, Rócio? Não, ela pode recorrer ao Supremo, esse julgamento, mas eu creio que já está sabatinado, já está sacrificado, ela não consegue mais reverter, mesmo porque ela não tem mais condição política de continuar o mandato, mesmo chamando novas eleições, apresentando proposta de um plebiscito, isso ela não tem mais condição nenhuma de continuar a governar. Chance de uma reversão dessa história? Alguma? Olha, apenas que aconteça algo catastrófico daqueles que em que ninguém espera, uma surpresa monumental. Igual aquele deputado que na comissão de ética da Câmara, né, todo mundo sabia que ele era Cunha e votou contra, né? Exatamente. Mas afora isso, né? O jogo está jogado, Celso. Tá certo. Bom te rever, meu caro Rócio. Um forte abraço, Celso, e obrigado. Sem reversão. Possivelmente eu vou precisar de vocês. Na quarta nós vamos ter que tratar do assunto aqui de novo. Sem problema nenhum. Pode contar conosco. Tá bem, Luquinha? Um abraço. Grande abraço para você também.